Muito bem. Deu certo o Facebook? Deu certo o Facebook? Facebook já está rolando. Bom dia, queridos irmãos. Nós vamos dar início à nossa escola bíblica dominical com um tema hoje uma parábola extremamente interessante. Eu acho que a gente vai conseguir conversar, né, trocar experiências aqui para que a gente possa entender melhor esta parábola tão preciosa de Jesus e talvez uma das menos compreendidas entre todas as que Jesus ensinou. Mas antes, nós vamos orar. Eterno soberano Deus, muito obrigado. Muito obrigado por esse privilégio de estarmos aqui. Recebe esse momento dessa escola bíblica como expressão do nosso amor ao Senhor. Que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações e que possamos, de fato, ao final dessa lição, ó Pai, sairmos daqui mais parecidos com o caráter de Cristo Jesus, ó Pai. Abençoe todos os que estão presentes de forma presencial e aqueles que estão de forma digital, ó Pai. Que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas. É no nome santo de Cristo Jesus que oramos agradecidos. Amém. Muito bem. Vou pedir para o meu amigo Foca colocar aí a apresentação. Isso. Próxima. Isso. A parábola. Eu vou, em função do som digital, eu gosto que os irmãos leiam, mas aí não fica, quem está em casa não fica ouvindo direito. Eu vou ler a parábola e depois nós vamos discutir um pouquinho sobre ela. Diz assim, Mateus 20, de 1 a 16. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes um denário. Denário, gente, é uma moeda que representava o pagamento de um dia de trabalho de um trabalhador normal, entendeu? Pelo dia, e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse, vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. E eram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles recebeu um denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe, estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que necessitamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que eu lhe dei. Não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos.
Gente, vamos combinar uma coisa. Essa parábola é complicadinha, não é? Porque dá um nó na cabeça da gente. Porque a gente, para entender essa parábola, a gente tem que entender o contexto. Eu sempre falo com os irmãos a questão do contexto. Põe a próxima aí, ó. Próxima. Qual o contexto dessa parábola? Se você tiver com sua Bíblia, volte aí para o capítulo 19. Lá no versículo 16, conta a história de quem? Do jovem rico. Isso mesmo. Vocês lembram da história do jovem rico? A gente não precisa ler a história do jovem rico, a gente não consegue vencer hoje. Tem muito texto para ler. Então, vocês lembram a história do jovem rico? E aí, Jesus fala da dificuldade de quem tem muito dinheiro entrar no reino dos céus, porque essa pessoa normalmente deposita a sua esperança no dinheiro. E lá no versículo 26, Jesus respondeu. Aí ele fala assim, mas quem poderá ser salvo? Pedro pergunta, né? Sempre Pedro, né? Os discípulos perguntaram, perdão, quem nesse caso poderá ser salvo? Aí o versículo diz, Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são o quê? Possíveis. Quer dizer, a salvação a partir da perspectiva humana é o quê? É impossível. Não há obra, não há mérito, não há nada que a gente possa fazer para nós conquistarmos nossa salvação. Então Pedro lhe respondeu, olha só, gente, dentro desse contexto, mas Jesus, presta bem atenção, nós deixamos tudo para seguir-te, o que será de nós? Né? Consegue entender qualquer negócio dele? Estou falando que é impossível para um homem, mas você tem que entender que é impossível, mas nós deixamos tudo por causa do Senhor. Né? Será que nosso caso a gente não merece, né? Aí Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês me seguirão também, se assentarão em 12 tronos, para julgar os 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, presta bem atenção, Pedro. Jesus está conversando com Pedro, não é? Contudo, presta bem atenção. Muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão o primeiro. É neste contexto, então, aí, mas que história é essa? Eu acho que não está relatado aqui. Pedro chegou e falou assim, mas que história é essa? De último chegar o primeiro chegar ao último? Se os últimos foram o primeiro, o Cruzeiro está bem, né? Meu time está um negócio... eu estou me agarrando nessa parábola para a esperança para o Cruzeiro. Vai a próxima aí. O que Pedro queria saber de Jesus quando pergunta, nós deixamos tudo para seguir-te, o que será de nós? O que vocês acham que Pedro queria? Exato. Exatamente, ele estava preocupado com a recompensa. Qual cargo que eu vou ter lá no reino dos céus, né? Eu vou ser o quê? Exatamente. O Senhor Jesus está certo que para um homem é impossível, mas assim, sem querer ser indiscreto, mas dá uma lembrada para o Senhor que nós deixamos tudo por sua causa. Não é isso que Pedro, não é esse o contexto que vem à nossa mente quando a gente lê o texto? Próximo aí. O que Jesus queria dizer com, olha só, na primeira parte, 19, 30, dentro do contexto da conversa dele com Pedro, que está dentro de um contexto maior da história do jovem rico, ele fala assim, contudo, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão o primeiro, 19 e 30. E assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos.
que é o final da parábola. Vocês concordam, então, que a história do jovem rico que gerou a conversa com os discípulos e essa parábola estão ligadas? Estão dentro do mesmo contexto? Talvez, meus irmãos, essa parábola fosse melhor interpretada se quem dividiu os capítulos da Bíblia colocasse o capítulo 20 a partir do 17 e colocasse o capítulo 19 até o 20 e 16. Eu acho que se o sujeito que fez essa divisão tivesse colocado isso, facilitaria a pessoa entender que está dentro do mesmo contexto. Mas a gente fica tão limitado à questão de capítulos, muitas vezes, na Bíblia, que a gente perde parece que muda o capítulo, muda o contexto. E não é isso, né? Muito bem. Então, o que os irmãos acham que Jesus queria dizer com essa história que os últimos serão os primeiros serão os últimos? Um de cada vez. Todos vão ter a mesma recompensa. Depois, as pessoas vão ter a mesma salvação. Muito bem. Põe o próximo slide aí. Vamos discutir uma questão dentro dessa perspectiva do que a Patrícia falou. Qual, aí não é o conceito de Deus, não. Qual o nosso conceito de justiça? Não, mas sem contar, Lucinéia, a questão dessa parábola, qual que é o nosso conceito de justiça? Nós temos um advogado de plantão aqui, né? Fala aí, Claudinho. Qual que é o conceito de justiça? É criar uma equiparação, é que a pessoa receba aquilo que lhe é devido. Justiça seria isso? No conceito humano, cada sujeito fez errado, recebe a pena. O sujeito fez certo, recebe o elogio. Isso é justiça humana, não é isso? Fez errado, é castigado. Fez certo, é recompensado. Não é isso? Esse é o conceito de justiça. Esse é o nosso conceito. Bem, quem que é? Fala aí para nós. Pastor, eu acho que é exatamente isso, a pessoa receber aquilo que lhe é devido, né? Receber aquilo que lhe é devido. Isso, é isso mesmo. O conceito de justiça humana. Justiça humana. Agora, a justiça de Deus, aí a gente vai aprender agora, porque se os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos... O nosso conceito é esse. Cada um receber aquilo que é devido. Obrigado, Kel. Próximo slide, próxima linha aí. Será que essa parábola se enquadra em nosso conceito de justiça humano? Não. Vai você trabalhar numa vinha na Palestina no verão, aquele calorzinho caprichado, e é mais ou menos a época de setembro, tá, gente? Lá é mais ou menos a época de setembro que é a colheita. E trabalho o dia inteiro, Claudinho trabalha o dia inteiro lá, o Marcelo, o dono da vinha, e me chama 5 horas da tarde e fala assim, vou dar 100zão para cada um. Aí o Claudinho trabalhou de 6 da manhã até 6 da tarde e ganhou 100. Eu chego lá 5 horas, recebo primeiro que o Cláudio e recebo 100 também. Qual que ia ser a sua atitude, Cláudio? Lembra que você não foi batizado ainda, Cláudio. É brincadeira. Mas é isso aí, você não ia ficar satisfeito, né? Ninguém ia ficar satisfeito. Porque acho que revolta, o que Jesus estava querendo mostrar para Pedro é o quê? Olha, o seu conceito de justiça é diferente do meu conceito de justiça. Né? Então, próxima linha aí. Qual o conceito de justiça de Deus?
Não tenho tempo. Exatamente. Não tenho tempo. Em relação à salvação, não, Deus é um Deus justo? É, um Deus justo. Mas na questão da salvação, e eu queria fazer, próximo aí isso. Põe os 4 textos aí para nós. São 4 textos. Isso. Vamos ver rapidinho aí, meus irmãos, esses 4 textos. Né? Quem está em casa, por favor, abra. Se o pessoal em casa está com a Bíblia, lógico, está com a Bíblia, eu vou pedir para o Cláudio ler Marcos 12, 41 a 44, o Omar, João 4, 4 a 9, a Rose, Lucas 10, 30 a 35. Dani, você está aí? Tá com a Bíblia aí? Tá, né? Lucas 23, 39 a 43. Vamos ler, vamos fazer um estudo de caso para a gente entender a relação desses 4 textos com essa parábola, se existe relação ou não. Marcos 12, 41 a 44. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as conduções e observava o povo que ia nas caixas do oferta. Muitos ricos lançavam ali grandes cortinas. Então, quando o homem chegou-se, colocou 2 pequeninos moedas muito controlador. Chamando assim seus discípulos, Jesus declarou: a vida que é de meu povo colocou na caixa da oferta mais do que outros. Todos deram o que lhe sobrava, mas ela, na sua pobreza, consumia para. Então, essa história é bem conhecida dos irmãos, né? Quem está em casa aí, leu o texto da mulher que deu pouca coisa e Jesus falou assim, olha, ela deu mais do que todo mundo. Pô, mas tinha gente rica dando grandes quantias, né? Vamos ver. Depois nós vamos ver os 4 textos, depois nós vamos fazer uma análise. João 4, 4 a 9. Essa conversa, uma conversa de Jesus com quem, gente? Com a mulher samaritana. Mulher samaritana tinha muito valor na época, né? Não tinha não, gente. Tinha valor nenhum. Nenhum para o judeu. Valor nenhum. Menos do que nenhum. Então, leia aí para nós. É necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, era seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o senhor, sendo judeu, pede para mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Exatamente. Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus conversou e transformou, não lê a história, o texto todo mundo conhece a história. Jesus transformou a vida daquela mulher e falou com ela assim, vai lá, chama seu marido. Ela falou assim, tem não. O que ela falou? Falou verdade. O que você tem hoje não é seu, e você já teve quantos? 5. Né? Uma mulher de uma vida, coitada, completamente conturbada. Lucas 10, 30 a 35. Quando for ler, tira a máscara. Tá? Isso, porque o microfone de ambiência pega melhor. E respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho. Certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo, também o levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho,
pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro. E disse: cuida dele, e tudo que demais gastares eu pagarei quando voltar. Muito bem. A história, talvez, acho que a do bom samaritano com a do filho pródigo são as duas mais conhecidas parábolas de Jesus, né? E o último texto, Lucas 23, 39 a 43. Um dos criminosos ali que ali estavam, pendurados, lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso compreendeu, dizendo: você não tem a Deus, nem estando sobre a mesma sentença. Nós estamos sendo punidos com a justiça, porque estamos recebendo o que os nossos alunos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então lhe disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Muito bem. Próxima linha. Qual a relação desses textos com a parábola dos trabalhadores da vinha, gente? Nós lemos 4 textos. A mulher que deu um pouquinho e Jesus disse que deu muito, né? A mulher samaritana que era excluída, deu a vida e Jesus transformou a vida dela. A história do bom samaritano, né? Da parábola do samaritano. No caso da parábola do samaritano, quem são os primeiros e quem são os últimos? E os últimos ficarem primeiro. Na realidade, na parábola do bom samaritano, os primeiros ficaram, não serão os últimos, mas ficaram de fora. Quem que é? Pensa aí, gente. A parábola conta quem passou primeiro. Um pastor. Tipo eu, assim. Ele passou o quê? De lá. Depois passou o quê? Um levita passou também de lado. Por último, passou quem? O último. O último. E esse último foi o quê? Foi o primeiro. Quando Jesus pergunta para aquele cara que estava perturbando ele, querendo saber quem era o próximo, ele falou assim: quem que é o próximo aí? Ele falou assim: aquele que teve misericórdia. O cara com tanta raiva que nem falou que era o samaritano. Ele não falava samaritano nem sob tortura. Então, gente, quem foi os primeiros ali ficaram de fora. Os primeiros que mereciam a honra, a glória, a honraria toda dos outros, não ficaram por último, não, ficaram de fora. E aquele que é o último, que é o excluído, foi o primeiro. No caso da mulher que entregou as 2 moedinhas, quem foi o primeiro na contribuição? Foi a que deu menos. A mulher que foi excluída, que era excluída pela sociedade, ela foi a primeira, ela foi acolhida por Jesus. Né? Olha só, e o ladrão? O ladrão teve tempo de fazer curso de batismo? Isso foi aos 48 do segundo tempo, né? Aos 48, faltava 5 segundos para acabar o jogo. Ele teve que fazer discipulado, curso de batismo, batizado. Teve tempo? Não, mas ele entrou no reino? Entrou. Oh, mas que justiça é essa? Pedro deu a vida dele e os 2 foram salvos. Olha só, meus irmãos, põe o próximo slide aí. Vamos discutir um pouquinho a questão da parábola para a gente entrar nesse âmago dessa questão. A colheita das uvas acontecia no mês de setembro, antes das chuvas, tá? Para você entender. Próximo, os trabalhadores ficavam na praça esperando serem chamados para a colheita. Quer dizer, você tinha mão de obra, as pessoas iam para a praça para receber o concernente a um dia de trabalho, que era um denário. E
os administradores, os donos das vinhas, iam na praça, você vem, você vem, você quer lá, e ia chamando as pessoas. Próximo. Na parábola, o dono da vinha contrata os primeiros trabalhadores, que hora, gente? 6 da manhã. Né? Que é no horário da época, qual hora? Primeira hora. Né? Quer dizer, lá o relógio lá é diferente. Né? E tem até mais lógica, eu vou falar com você. Eu acho que 6 horas da manhã chamado de primeira tem mais lógica que o nosso negócio falar que 2 da manhã, que manhã, uma madrugada braba, né? E, então, deles lá tem mais lógica. Primeira hora da manhã. Depois, próximo, ele vai contratando às 9, meio-dia, às 15 horas, e eu acho que é só para provocar mesmo, das 5 horas. Né? Aquele das 5 horas é só para fazer raiva no povo mesmo. Quer ver só? Eu acho que agora eu vou conseguir o que eu quero. Porque se chamou às 5, até o cara chegar lá, colocar a EPI, né? Colocar a máscara, fazer higienização com álcool, não sei o que lá, quando ele começou, não pode parar, já deu 6 horas. Então, ele chamou às 9, às 12, às 15 e depois às 17. O de 17 horas trabalhou teoricamente quanto tempo? 1 hora. 1 hora. Olha só. Continuando. Ele só combinou o valor do pagamento com os primeiros. O primeiro disse, olha, você vai, eu vou pagar 1 denário para você. Você está tudo certo, é isso mesmo que o pessoal paga. Né? Agora, os outros, o que ele falou? O que foi que ele falou? O que for justo, eu vou te pagar. Então, esse é o contexto da parábola. Né? Continuando. Na hora do pagamento, o senhor da vinha chamou o administrador para pagar o quê? Os trabalhadores. Qual seria a lógica nossa, a nossa lógica para que as pessoas recebessem? Os que chegaram primeiro, exatamente, os que chegaram primeiro, receberiam primeiro. Não é isso? Próximo. Todos receberam o mesmo valor. Né? Qual foi a reação dos que começaram a trabalhar mais cedo, gente? Pô, você está de brincadeira. Um calorão aqui de 40 graus. Trepei a mão aqui um punhado de vezes, não sei o que lá. Eu vou ganhar 1 denário. O cara que chegou 5 horas da tarde vai ganhar 1 denário também. Você está brincando comigo? Não pode. Primeiro você está pagando errado. Eu tinha que receber primeiro, eu trabalhei mais. Gente, qual o contraste que Jesus quer fazer aí, gente? Qual que é o contraste? Não, a parábola... Não, pois é, para os homens é impossível. Concordo com o irmão, mas ele quer fazer um contraste aqui. Jesus quer fazer um contraste entre uma questão e outra questão. Qual que é o contraste que Jesus quer fazer? A recompensa não pode ser medida. Bom, eu vou fazer exatamente. A lógica. Então, isso mesmo, Raquel. Mas qual que é o... Então, Jesus está louco? Não. Ele quer fazer um contraste. Ele usa de um negócio que todos nós concordamos aqui que no nosso padrão de justiça está errado e propõe um outro padrão de justiça. Põe a próxima aí. Vamos discutir isso aqui, meus irmãos. Nossa justiça versus a justiça de Deus. É isso que Jesus está querendo propor. Eu estou querendo mostrar para vocês que o meu padrão de justiça é totalmente diferente do padrão de justiça. Qual a diferença, então, entre o padrão de justiça, o nosso padrão de justiça e o padrão de justiça de Deus? Graça e obras. Graça versus meritocracia. Não é verdade? Gente, a gente tem que ter muito cuidado, porque senão os nossos relacionamentos
se tornam relacionamentos utilitários. Essa é a lógica humana. Eu vou me relacionar com quem pode dar algum retorno para mim. Eu não quero saber daquele que eu tenho que dar. Eu quero me relacionar com aquele do qual eu quero receber. Não é assim a lógica humana, gente? E Jesus, então, está falando assim, olha, a lógica do reino de Deus é totalmente diferente. É o conceito de graça que Jesus quer passar para aqueles discípulos, principalmente Pedrão. Pedrão, você não entendeu, cara. E você abre o olho porque os últimos serão os primeiros. Como diz, você não toma juízo, não, que sua batata está assando. Presta bem atenção. Não é essa lógica do mundo que é a lógica do reino de Deus, não. A lógica do reino de Deus é inversa à lógica do mundo. E a do mundo inversa à lógica de Deus. Qual que é o padrão, então, de justiça do reino de Deus? A graça. Misericórdia. Quê? Generosidade. Como é que Deus exerceu justiça para com a humanidade? Deus amou o mundo, mas Deus é um Deus de amor, mas Deus é um Deus de justiça também. Como é que ele exerceu a justiça dele? Exatamente. Olha só, gente, o nosso conceito de justiça é cada um receber aquilo que lhe é devido. Qual o conceito de justiça de Deus? O João Marcos pecou? Jesus Cristo vai pagar o pecado dele na cruz do Calvário. Esse é o conceito de justiça de Deus. A justiça de Deus, como tem um livro maravilhoso do Timothy Keller, é uma justiça generosa. Olha só, põe o próximo aí. Alguém abre aí para mim, Lucinéia, abre aí para nós, 2 Coríntios 5, 21. Tira a máscara e leia para nós. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Olha só, gente. A justiça de Deus foi feita da seguinte forma: Jesus Cristo assumiu a culpa do nosso pecado para que em Cristo Jesus fosse cumprido a justiça de Deus e nós tivéssemos, então, livre acesso a Deus. O que Jesus está querendo falar para aqueles discípulos com essa parábola tão mal interpretada, que é a justiça de Deus é uma justiça generosa que se revela, que se manifesta na cruz do Calvário. A justiça de Deus demonstra a faceta da graça, da misericórdia, do amor de Deus e do cuidado de Deus sobre a humanidade. Não é meritocracia, não é por obras, não é por quem é mais bonito, por quem é mais cheiroso, por quem chega mais cedo, por quem faz isso. Não é nada disso. O ladrão crucificado ao lado de Jesus, ele mesmo confessou o seu pecado. Nós estamos aqui justamente como quem diz, eu mereço estar aqui, eu aprontei mesmo. Esse homem que levou uma vida dissoluta, corrupta, ele reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da vida dele antes de morrer. E ele é um exemplo clássico dos últimos que foram os primeiros. É esse o conceito que Jesus quer passar e que muitas vezes a gente tem dificuldade de entender. Então vamos tentar pegar um pouquinho mais a aplicação próxima aí dessa parábola. Primeira coisa que Jesus queria fazer é o quê? Uma lição para os discípulos. Vocês têm que entender que a lógica do reino de Deus é contrária à lógica deste mundo. Em última instância, meus irmãos,
Mateus capítulo 13, nós vimos algumas parábolas, tem 7 parábolas lá, falando sobre o reino de Deus. Essa parábola poderia estar no capítulo 13, só não está. Eu tenho certeza que Mateus não pôs essa parábola junto com as outras do capítulo 13, por causa do contexto, para que a gente entendesse, junto com a conversa de Jesus com os discípulos, em função do que aconteceu entre Jesus e o jovem rico. Eu não tenho dúvida disso, porque é uma parábola que mostra o reino de Deus, qual é a lógica do reino de Deus. Então, primeira questão, Jesus queria dar uma lição para os seus discípulos, né? Uma lição para nós também, que lemos hoje. Pode ser que alguns que começaram mais tarde na vida cristã possam alcançar mais bênçãos que outros que têm mais tempo de caminhada. Olha só. E muitas vezes a igreja tem esse negócio, né, gente? Ah, isso aqui é meu território. A gente tem uns problemas em igreja, principalmente igreja histórica, igual a nossa, né? Chega uma pessoa, você põe a pessoa para fazer, não, isso aqui, esse quadrado é meu. Né? Esse ministério é só meu, mas o ministério é da igreja. E as pessoas que estão chegando têm que ter a oportunidade de fazer também. E é uma grande dificuldade que eu tenho como pastor, lidar com isso, porque eu tenho que honrar e tenho que tratar com dignidade aqueles que fazem parte da história, mas eu tenho que dar oportunidade para quem está chegando também. Olha só. E muitas vezes, as pessoas mais antigas da igreja, ao invés de agregarem as que estão chegando e estimular que elas realmente trabalhem, que elas liderem, que elas, né, tenham uma nova ótica sobre aquilo, não. Pega algumas coisas e aquilo ali é propriedade da pessoa. Só falta registrar em cartório. A gente tem que entender que não é assim. Não é assim. É o reino de Deus, gente. Então pode ser que alguém chega, aqui nós estamos aqui com um exemplo clássico, né? Claudinho está chegando, ele disse que domingo que vem já vai pregar, à noite. Né, Cláudio? Ele vai pregar sobre heresias 3:15. Né? Então, assim, quem está chegando tem que fazer, tem que participar. A lógica da igreja deve ser essa mesmo. Os últimos serão os primeiros. Quer dizer, vamos trazer esse pessoal para próximo. Vamos trazer o pessoal para fazer. Vamos deixar as pessoas aprenderem. Porque, gente, eu falo o seguinte, você quer enrolar, eu não sou contra treinamento, não, mas faz reunião. Você quer fazer uma pessoa aprender, põe ela para fazer. Não tem jeito, a gente aprende fazendo. Lógico, tem que ter o fundamento necessário e tudo, mas eu fico pensando assim, curso de evangelismo. Os caras fazem 1 ano de evangelismo, um ano de curso de evangelismo. Não tem lógica, meus irmãos. Não tem lógica. Evangelismo é o que Deus, você passar para os outros o que Deus fez na sua vida. Aí os caras ficam assim, não tem que entrar na teologia, fazer um mergulho em soterologia, né, Marcelo? Para o cara poder fazer o evangelismo. E não é nada disso. O evangelismo, sabe como é que você faz? É fazendo. Como é que você aprende a fazer? Fazendo. E aí o sujeito vai fazer uma pergunta para você, você vai passar vergonha. Aí você vai pesquisar, você, essa eu não passo mais. E aí você vai passar outra vergonha, e você eu já passei 2, essas 2, e vai aprendendo. Vai aprendendo. Então, essa é a lógica, né? Próxima. Qual que é a aplicação? Que a recompensa do reino de Deus foi o que a Patrícia matou a charada lá no início, né, Patrícia? A recompensa do reino de Deus é para quê? Todos os salvos. Para todo mundo. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você se torna filho de Deus. Filho de Deus. E é aquela história, né? Só o Marcelo e a Patrícia ali que não tem problema
O Marcelinho não fala que ama mais os outros filhos, né? Porque só tem o Marcelinho, né? Mas lá em casa, que somos 3, de vez em quando os meninos estão coisa lá almoçando com a gente, junta todo mundo, principalmente o mais velho, o Ivan. O pai, de quem que você gosta mais? Eu gosto dos 3. Não, pai, conversa. Eu quero saber. Qual filho que é melhor dos 3? Então, qual? Você, meu filho, todos os 3. Não, fica me apertando, sabe? Para eu falar que é um, que é outro. E pai gosta, os pais gostam de todo mundo. Deus gosta, ama todos os filhos. Então, é essa aí. A recompensa do reino de Deus não é proporcional à lógica deste mundo. O ladrão da cruz entrou no último instante. A vida eterna dele está garantida. Da mesmo jeito que Paulo, que doou a vida inteira dele, boa parte da vida inteira, da vida dele, perdão, para o evangelho. Se bem que Paulo deu umas aprontadas antes de encontrar com a graça de Deus. Né? E a gente podia dar vários outros exemplos. Vários outros exemplos. Próximo. É isso aí. Um desafio para a igreja entender que a lógica do reino de Deus é diferente da lógica desse mundo. Então, meus irmãos, a igreja tem que ter essa lógica, que não é deste mundo, mas é do reino. A pessoa chegou primeiro, chegou por último aqui, chegou hoje, ela tem que ser bem atendida, ela tem que ser bem recebida, ela tem que se sentir acolhida. Ela tem que nos dizer, mas que história, que povo doido é esse? Ninguém me conhece e estão me tratando dessa forma, porque a lógica do reino de Deus é essa. A lógica do reino de Deus é de acolhimento, é de recebimento, de receber bem as pessoas, é de fazer com que as pessoas se sintam amadas, respeitadas. E muitas vezes a gente tem a nossa panelinha, né? Eu falo, meus irmãos, com muito, é assim, hoje, nossa igreja, considerando adultos e crianças, nós temos em torno de 250, 260 pessoas. É impossível todo mundo conviver com todo mundo. De todo mundo na casa de todo mundo, né? Não tem jeito. É humanamente impossível. Os horários não batem. Pessoas, um mora na Zona Sul, o outro mora lá perto do shopping. Como é que faz? É tudo... Mas não pode ter essa sensação de exclusão. Aí eu queria me relacionar mais com a irmã Eleonor, não é o caso, né? Eu queria me relacionar mais com a irmã Eleonor, mas eu sinto que ela tem uma panela ali, que a panela tem tampa. Eu falo com os irmãos que na igreja de Jesus Cristo pode ter panela, sim. Ela não pode ter tampa, ela tem que ser destampada. Se alguém quiser entrar, pode entrar. E é até bom que entre, porque muitas vezes a gente percebe isso com tristeza, que as pessoas vão se fechando tanto, que chega a ter problema de doença. Eu já falei aqui na igreja com algumas pessoas, o relacionamento de vocês não é bom. Vocês fecharam tanto em vocês mesmos, que isso vai trazer problema para vocês. E isso é verdade, meus irmãos. A gente tem que ter essa lógica do reino. Chegou uma pessoa, receba ela com carinho. Muito bem. Próximo. Então, meus irmãos, eu pus até junto aí, porque é um resumo clássico do que essa parábola quer dizer. Essa parábola fala da compaixão de Deus. Deus tem compaixão pelo perdido. Eu fico pensando, muitas vezes, a gente não é um povo de muita compaixão, não. Né? A gente é um povo de justiça, né? Pega um sujeito que aprontou muito aí, a gente assim, dá vontade de picar o cara, assim, a gente de picar o cara com esses alicates de unha de mulher, de fazer cutícula, né? Para demorar, arrancar pedacinho por pedacinho com alicate de cutícula. Essa parábola mostra que Deus é um Deus de compaixão. Essa parábola fala da... Até o Marcelo usou a mesma palavra. Essa parábola fala de um Deus que é generoso. O cara falou, o dono da vinha falou com
trabalhador que queixou. Você está achando ruim de eu ser generoso? Eu fiz alguma coisa errada com você? Eu não combinei de pagar um denário, você não paguei direitinho, conforme nós combinamos? Eu não posso ser generoso. E é isso mesmo, a gente não quer que os outros... A gente quer que as pessoas sejam generosas conosco, com os outros não. Não é verdade, meus irmãos? Vamos colocar, como diz o programa lá da Jovem Pan, os pingos nos is aí. A gente quer que as pessoas sejam generosas conosco. Com o outro, a gente não quer, não. Com o outro tem problema. Com o outro tem... Não pode gastar isso, não. Não pode fazer isso, não. Não pode ser assim, não. Mas com a gente pode. É, exatamente. É como se a gente... Para nós é generosidade. Para nós, né? Para os outros é justiça, justiça, justiça. Exatamente. É isso mesmo, Omar. Isso mesmo. Essa parábola fala sobre graça e misericórdia de Deus para com a humanidade. E muitas vezes, meus irmãos, vou ser sincero, foi a primeira vez que eu me parei para estudar essa parábola com cuidado mesmo, né? E a gente vê como que ela é profunda. Como que ela é profunda, como ela traz verdades assim que são tão importantes, que revelam um valor tão caro na vida da igreja e que muitas vezes está desgastado pelo tempo no nosso meio. Como é que faz a gente pensar assim, gente, qual que é o meu conceito de justiça? Eu estou mais para o conceito de justiça de Deus ou para o conceito de justiça do homem? Aqui se faz, aqui se paga. Né? Olho por olho, dente por dente. Não é esse um pouquinho o nosso conceito, meus irmãos? Já pensou, meus irmãos, se o conceito de justiça de Deus fosse esse sobre as nossas vidas? Olho por olho, dente por dente, aqui se faz, aqui se paga? Vou falar uma coisa com os irmãos. A gente estava lascado. Lascado. Se o conceito dele fosse o mesmo que o nosso. Então, eu acho que é uma oportunidade de a gente refletir um pouquinho sobre isso. Queria dar oportunidade para os irmãos, se alguém quiser falar alguma coisa, o pessoal que está online, compartilhar alguma coisa, antes da gente passar um vídeo que eu queria encerrar com um vídeo. Alguém quer? Diga, Rose. De Lucas 14, né? Eu até comento assim com o Nicolas, né? O conceito de Deus como é diferente, né, da humanidade, né? Que em Lucas 14, Jesus ele foi convidado pelo fariseu para assim, comer, né? Um almoço, aquelas fariseu. Aí Jesus disse que quando o povo fazer uma festa, não é para convidar os vizinhos ricos, as pessoas ricas, que tem com que recompensar, né? Não que seja proibido, né? Mas aqui muitas pessoas convidam, falam, vou convidar lá o governador porque vai dar o presente, né? Bom, né? Então Jesus fala para convidar os pobres, os mancos, né? Que não tem com que recompensar, né? Porque a nossa recompensa não vai ser da terra, né? Porque eles têm com que se recompensar, essa será a nossa recompensa. Mas aqueles pobres que não têm com que se recompensar, a nossa recompensa virá vir do céu, né? Exatamente. É muito melhor, né? Lembrando aqui, meus irmãos, como é que essa parábola de Jesus tem a ver com aquele ato de Jesus lavar os pés dos discípulos. Olha como é que a gente começa a fazer um ato de ligação, né, sobre a mulher que lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugou com seus cabelos. Se soubesse, ela é uma pecadora. Ela era a última para os outros, mas para Jesus ela se tornou a primeira. Olha só, a gente começa a pensar aqui tantos textos que a gente podia usar. Tira. O Senhor, falando assim, Deus cuidando de nossos pesos dentro da gente, né, de alguma forma. E Pedro sempre questionou esse peso também, questionou lavar os pés. O Senhor não lava os pés. Não lava,
Meu, o senhor não lava, não. É, não vou lavar, não? E Pedro é muito gozado, né? Quando Jesus falou com ele, ele disse, não, então não lava só meus pés, não, me lava inteiro, né? Pedro era uma figura, uma figura. Muito bem. Eu queria mostrar para os irmãos agora um vídeo. Tá com som aí? Isso. Eu queria, solta o som aí, eu queria que vocês vissem esse vídeo antes da gente encerrar. Espera aí, segundinho. %, isso. Tá bom. Tá bom. Tá. Quem estiver em casa, assista esse vídeo da Junta de Missões sobre Cristolândia. Põe aí. O que aconteceu? Aí.
A foto dela. Emocionante, né? Essa mulher ficou 57 anos. Ela considerava que era menos que o lixo. Os últimos foram os primeiros. Olha só. Hoje ela é missionária. Ela teve ruim de saúde há tempos atrás, mas se recuperou, né? Graças a Deus. Quase faleceu. Viveu 57 anos, o pior do que um ser humano pode viver. E a graça de Deus transformou a vida dela. Os últimos serão os primeiros. Essa é a lógica do reino de Deus. Reino de inclusão. Reino que transforma a vida. Né? Quando eu estava preparando essa lição, eu pensei na Cristolândia. E aí, pesquisando os vídeos lá no YouTube, tem vários irmãos, aconselho ir lá e olhar. Eu fiquei muito emocionado. Eu disse, gente, olha aí, como é que a parábola se encaixa com o dia de hoje. Essa mulher, pela lógica humana, tinha que estar morta. Mas não. Hoje ela é missionária. Missionária. Fala, Lúcia. Sim. Vai enviar oferta de missões para tratar pessoas que escolheram estar lá. Exato. Né? A nossa identificação fazer escalas, a gente vai mandar dinheiro para longe para tratar a gente que escolheu estar na Cracolândia, escolheu estar na escolheu o que nos veio, né? Talvez teria outras oportunidades, mas escolheu estar ali porque se decepcionou por alguma coisa, Exato. Né? Foi para lá. E a gente, no nosso julgamento, né? Mas a graça de Deus sobre a vida deles, eles merecem tanto quanto nós que estamos aqui. É isso mesmo. Que meu tio Eu sei que você diz. tinha muitos anos, né? E ele tomou o dinheiro tudo. Né? Então, assim, eu tenho ideia do que é quando eu sou né? Mas o seu dia também pode ser alcançado, né? Olha só. Né? Muito bem. Os últimos serão os primeiros, para a glória de Deus. É isso? Vamos orar para encerrar, então. Vou pedir à irmã Lucinéia
nos encerre com oração. Pai de amor, nós te agradecemos, Deus, por estarmos na tua casa, por esse tudo que fizemos, que possamos, ó Deus, pensar nas nossas atitudes, nos nossos julgamentos, no nosso próximo, naqueles que precisam de tua graça, Pai. Que o Senhor esteja nos ajudando, que eu aprender mais a tua palavra, e vivemos essa palavra já com a tua vontade, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos por esse dia. E o Senhor esteja abençoando a vida de cada pessoa. Que o Senhor abençoe essa igreja, que ela seja referência nessa cidade, da demonstração do teu amor, meu Deus, das tuas misericórdias. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, obrigado. Deus abençoe.